Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes de estarmos aqui mais uma semana para levarmos a palavra do Senhor até você, adolescente. Isso mesmo. Então nós queremos te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal EBD Restinga lá no canal do YouTube, vai lá, se inscreva, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. EBD Restinga lá no YouTube. Deixe o seu joinha, curta lá, divulgue, compartilhe a palavra do Senhor, nos ajude a levar esta palavra a tantas e tantas pessoas, né, que podem estar através dessa plataforma aprendendo sobre Jesus, tá bom? Sobre a palavra de Deus. Então sejam todos bem-vindos. Meu nome é Esther, somos da Igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Distrito 12 Restinga, pastoreada pelo nosso pastor João Fritz. Agradecemos o pastor do nosso pastor por estarmos aqui levando a palavra do Senhor. Então, quero convidar a todos a fazer uma oração, né? E rendermos graças ao nosso Deus por essa oportunidade única em nossas vidas, tá certo? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que só o Senhor é Deus, que não existe um outro Deus além de ti, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, por este momento, onde juntos estaremos aprendendo de ti, Senhor. E nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo já comece a sondar os corações de cada um, Senhor. Que essa palavra encontre um solo fértil, que venha dar bons frutos, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção e a tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Então, nós estamos utilizando a revista do primeiro trimestre de adolescentes de 13 a 14 anos e nela estamos estudando sobre as cartas, né? Aprendendo com as cartas. Que cartas são essas? São cartas que Paulo escreve às igrejas. E o título da nossa lição de hoje é A Santidade Não Saiu de Moda. Opa, o que é isso? A santidade não saiu de moda. Vamos aprender o que é santidade hoje. Tá certo? E vamos ler nosso texto bíblico, 1 Colossenses, capítulo 4, versículo 1 ao 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Que Paulo está exortando a igreja de Tessalonicenses à prática da santidade. Vamos ver o que ele está nos dizendo sobre isso? Então vamos lá. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem desfraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, Paulo está aqui exortando a igreja de Tessalonicenses, né? Que trazendo a memória deles de tudo quanto já foi instruído, né? De tudo quanto eles já receberam do Senhor Jesus através da vida de Paulo. E está aqui alertando para que eles vinham se abster. Mas o que é se abster?
Abster é privar-se de algo. Abster é dizer não para as coisas que te afastam de Deus. É rejeitar, é recusar. Isso mesmo, né? No versículo 13 nos diz assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Pecado, isso mesmo. No versículo 5 nos diz assim: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O que é lascívia? Lascívia é impureza, é impudor. E a lascívia está relacionada com a palavra volúpia. O que é volúpia? Volúpia significa grande prazer dos sentidos. Você tem muita vontade de comer e come até passar mal? Vamos deixar isso de lado, né? Não vamos ter essa impureza nos nossos desejos, tá bom? Você está escutando músicas que não agradam ao Senhor, você está assistindo coisas que não agradam ao Senhor. Gente, adolescente, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e precisamos cuidar. Tudo que entra pelos nossos olhos, o nosso ouvido, tudo que sai da nossa boca, isso mesmo, e tudo que entra, né? Porque nós precisamos cuidar deste templo. Porque o Espírito Santo, ele não habita num templo sujo, onde há impureza, onde é pecado. E o Espírito Santo foi enviado por Jesus Cristo para ser o nosso consolador, para estar conosco. Então nós precisamos entender que precisamos buscar a santificação, né? Como? Nos abstendo do pecado, nos afastando, rejeitando o pecado, tá bom? Vamos fazer então a leitura do nosso destaque da semana, que se encontra em 1 Tessalonicenses 4 e 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Exatamente. Deus não nos chamou para vivermos no pecado. Deus nos criou para que nós venhamos a glorificar o seu nome. Deus quer manter um relacionamento comigo e com você, adolescente. Só que para a gente manter esse relacionamento, não é de qualquer jeito. Precisamos buscar a santificação no Senhor. Porque o Senhor, Ele quer que nós sejamos santos, não por opção, mas porque é um mandamento. É um mandamento. Ser santo não é opção, é um mandamento, tá? E o Senhor, ele tem interesse que nós venhamos a nos santificar. Sabe por quê? Porque ele quer ter um relacionamento com nós. Mas ele não vai ter um relacionamento se nós vivermos no pecado. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Mas se nós buscarmos sermos santo, como que eu vou ser santo, prof? Eu vou ser santo à medida que eu me aproximar de Deus. Como que eu me aproximo de Deus? Eu me aproximo de Deus dedicando um tempo do meu dia para estar com Deus, na oração, na consagração, na leitura e estudo da palavra, adolescente. Isso mesmo, tá? Porque o Senhor, ele não quer que nós venhamos ter hábitos iguais ao do mundo, como lá muitos adolescentes ficam, né? Meninas ficam com meninos um dia, no outro dia. Meninos ficam com meninas um dia, o outro dia. Não é assim que Deus quer que nós venhamos a viver. O Senhor quer que nós venhamos viver uma vida de santificação. Porque através da santificação a gente vai estar mais pertinho de Deus, adolescente, mais pertinho do céu. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós temos certeza que subiremos ao Senhor, porque nós estamos vivendo neste processo de santificação, dizendo não, rejeitando, né? Nos purificando, não deixando que o prazer dos sentidos, ou até mesmo o prazer de forma geral, o grande prazer sexual, também tome conta do seu coração e da sua mente. A Bíblia nos diz que é tempo para todas as coisas, e que nós não precisamos ter pressa para que as coisas aconteçam, pois ela vai acontecer no tempo e na hora certa. E qual é esse tempo? É o tempo de Deus. Certo, adolescente? Não se apresse, acalma o coração aí, calma esse coração, tá bom? Vamos ver o que o comentarista nos diz sobre a lição dessa semana?
Para o cristão, a vida é um lugar santo, pois é por intermédio dela que acontece o verdadeiro culto a Deus. Através da nossa vida, um culto racional, sabendo o que nós estamos fazendo. É por isso que o chamado à santidade não está somente circunscrito aos ambientes sagrados. Isso mesmo, adolescente. Eu não devo apresentar santidade apenas na EBD, nos cultos de adolescente, na igreja. Não, eu devo apresentar minha vida em santidade ao Senhor em todo tempo, em todo lugar, por onde eu for, por onde você for, que você possa ser testemunha viva de Jesus Cristo e todos te identificarem como um servo. Olha ali vai um adolescente que serve a Jesus. Isso é bênção, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Que maravilha! Continuando aqui, o Deus que nos salvou e nos tornou justos pelos méritos de Jesus Cristo, também nos santificou para o seu serviço. Isso mesmo, a nossa salvação não é mérito nosso, não, é mérito de Jesus. Foi Jesus que, sendo Deus, se tornou homem, viveu neste mundo, nos ensinou muitas coisas e morreu na cruz, por mim e por ti. E não foi no tempo dele, foi no tempo de Deus que tudo isso aconteceu. Então o mérito da salvação não é nosso, não. Mas mérito de Jesus. E por Deus nos amar tanto que ele enviou seu único filho. João 3,16. Tá bom? Então, nós precisamos entender que o Senhor nos santificou para o seu serviço. Porque Jesus disse assim, ide para os seus discípulos, para todo mundo, e pregai o evangelho. Essa é a nossa missão de cada um de nós, minha e de você, adolescente. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, por onde nós formos, nós precisamos anunciar o evangelho. E muitas vezes a gente consegue fazer isso sem abrir a boca, sabia? Por quê? Porque o brilho do Espírito Santo reflete sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. E as pessoas, elas reconhecem que há algo diferente em ti, que é Deus que está refletindo através da maneira de tu falar, da maneira de tu andar, da maneira de te vestir, porque a Bíblia diz que nós devemos nos vestir decentemente. Não podemos estar mostrando as partes do nosso corpo, Então, a gente precisa se cuidar, se vestir decentemente e viver uma vida de santidade. Tudo isso contribui para viver uma vida de santidade, adolescente. Tá bom? O Senhor ele tem nos chamado para ser santo. Lá no Antigo Testamento, nos diz o seguinte, e no Novo, percebemos que o Deus Santo convocou o seu povo escolhido para ser santo. Levítico, capítulo 11, versículo 41. E 1 Pedro 1, 15 a 16. E o termo santo na Bíblia traz basicamente isso, a ideia de separação do uso comum para a dedicação a Deus e ao seu serviço. O que é separação? Precisamos estar separados do pecado, gente. A gente tem que dizer não, a gente tem que se abster, a gente deve procurar uma vida de pureza, não de impureza. Como a lascívia é impureza, a lascívia é impudor, tá bom? Então Deus, ele é santo e quer ter comunhão conosco, mas para ele ter comunhão conosco, precisamos estar neste processo de santificação. E nós recebemos isso instantaneamente quando aceitamos Jesus na nossa vida, sabia disso? Porque o sangue de Jesus, ele nos lava o nosso pecado. Aí inicia esse processo de comunicação, de comunhão, este relacionamento com Deus, tá bom? Então a gente também precisa entender que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, certo? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, que vai ajudando o homem a perceber as suas fraquezas, e a gente precisa também colaborar neste processo. Mas como colaborar? Sim, querendo, desejando que essa transformação seja feita.
Isso mesmo, que este processo de santificação chegue na nossa vida, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, dizendo para o Senhor, eis-me aqui. Isso mesmo, me ajuda, eu quero buscar santificação. Adolescente, você não consegue resistir às tentações? Corre aos pés do Senhor, ore, peça ajuda e o Senhor vai te ajudar a vencer essa tentação. Você sabe que comer demais faz mal. Ore, o Senhor vai te dar, ali a ajuda que você precisa, o autogoverno, o domínio próprio, para não comer demais até passar mal. Tá bom? Se você não consegue parar de assistir um programa que não agrada a Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, corre para a oração, dobra o seu joelho. Jesus, eu sei que eu não posso olhar isso, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a substituir essa programação por uma outra atividade que te agrade, porque eu quero me chegar mais perto de ti, Senhor. Eu quero estar mais pertinho de ti, Senhor. E eu sei que tudo isso me afasta de ti e eu não quero me afastar de ti. Então, adolescente, preste atenção, tá? A gente precisa entender que ser santificado é ser separado do mal em todas as suas formas até a volta de Jesus. Se eu sei que é mentira, que o pai da mentira é o inimigo, que a mentira me afasta de Deus porque é pecado, pegar aquilo que não é meu é pecado, Se eu sei que falar mal do irmão, das pessoas é pecado, fazer fofoca é pecado, e você não consegue, corre para a oração, procure o seu líder na igreja, peça ajuda para ele andar com você para te ajudar neste momento. Mas não deixe o pecado entrar no teu coração, não, adolescente. Nós dizemos para as crianças, não deixa a manchinha sujar teu coração. Isso, a manchinha do pecado. Ela vem uma manchinha, ela vem duas, ela vem três, até que todo o coração está tomado de manchinhas da sujeira do pecado. Isso é triste, mas é tempo. Você tem líderes, adolescente, que pode te ajudar. Então, você está percebendo que está te afastando de Deus, corre para a oração, corre para o seu líder, para o seu pastor, peça ajuda, e o Senhor vai se agradar disso e você vai ver que vai ter uma vida vitoriosa, uma vida de santificação e Deus vai te usar muito. Isso mesmo, Deus vai te usar muito, porque Ele quer te usar, Ele quer que nós venhamos fazer o trabalho de evangelização, de anunciar as boas novas, de dizer que Jesus é nosso Salvador, que Jesus é o médico dos médicos, que Jesus é o nosso advogado, que Jesus é o mestre dos mestres, que capacita cada um de nós, se nós buscarmos, se nós pedirmos, certo? E a gente também precisa saber que todo esse tempo é um tempo progressivo. Esse processo de santificação não acontece da noite para o dia, não. Mas é um tempo que vai acontecendo gradativamente, dia após dia. Por isso que eu sempre digo para vocês, adolescentes, desde que eu comecei a gravar as lições para vocês no início do quarto trimestre de 2020. Procure tirar um tempo do dia de vocês, ou de manhã quando vocês acordam, ou no meio da tarde, ou à noite antes de dormir, mas tirem um tempo para vocês fazerem um devocional. Mas o que é um devocional, para quem não sabe? É o momento que você vai orar, que você vai conversar com Deus, que você vai agradecer por tudo que Ele tem te dado, que você vai apresentar suas necessidades, que você vai glorificar o nome do Senhor, que você vai ler a Bíblia, que você vai anotar as suas dúvidas ali que surgiram na leitura, que você vai levar para o seu professor da EBD, que você vai levar para o pastor, para o seu líder. E assim você vai estar crescendo na presença do Senhor. E você vai ver quanto o Senhor vai te usar. E quantas pessoas você pode ganhar para Jesus, adolescente. Porque essa chamada não é somente para os adultos, não. Criança ganha pessoas para Jesus, adolescentes ganham pessoas para Jesus, jovens e adultos também, tá? Deus nos criou
para servi-lo. Deus nos criou para glorificar o seu nome, para o adorar, tá bom? Então, a santificação é o processo mediante o qual Deus está purificando o mundo e os seus habitantes. Pense nisso. O Senhor está purificando o mundo e seus habitantes. O Senhor Jesus, ele veio para todos. Mas infelizmente existem pessoas que estão com seu coração fechado e não querem receber Jesus como seu Senhor e Salvador. É lamentável, mas a gente precisa também entender que vivemos neste mundo, não fazemos parte deste mundo, somos apenas aqui forasteiros, estamos de passagem, porque a nossa pátria celestial está no céu, na Nova Jerusalém, aonde todos nós devemos procurar nos santificar na presença do Senhor para fazer parte dessa Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspes, aonde o Senhor vai nos receber. Primeiro ele vem nos buscar nas nuvens, vem buscar a igreja, e lá ele vai nos receber com um grande banquete, está escrito na Bíblia. E nós vamos conhecer o Jesus querido face a face. Aleluia! Já pensou? Ver Jesus como você está me vendo? Como eu vejo os irmãos na igreja? Como eu vejo os meus familiares face a face? E glorificar, e o adorar. Gente, isso não tem preço. Por isso que vale a pena a gente se abster do pecado, abster das coisas deste mundo que nos afastam de Deus. Não precisa um jovem, um adolescente querer viver uma vida de lascívia. Não precisa. É tempo para todas as coisas. Isso. E precisamos entender que este tempo está nas mãos do Senhor. É fácil? Não, não é fácil. É possível? Sim, é possível. O Senhor Jesus, ele tem nos ensinado isso. Sabe por que é possível? Porque a gente consegue isso através da oração. E sabe quem é que nos fortalece? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E o Espírito Santo que faz compreender, que nos faz compreender que somos pecadores, que somos miseráveis, que precisamos e necessitamos do amor de Cristo em nossas vidas. Então, neste momento, eu quero convidar você que ainda não aceitou Jesus, ou você que precisa de ajuda para viver uma vida de santificação, a orar junto comigo, tá bom? Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos pela vida de cada um. E aquele que neste momento está abrindo seu coração para ti, que está te convidando para entrar no seu coração como Senhor e Salvador de sua vida, receba ele, Senhor. Escreva o nome dele no livro da vida, Senhor. Ó Deus, nós também oramos por os adolescentes, por aquelas pessoas que não conseguem, Senhor, resistir às coisas deste mundo, às tentações, e não conseguem viver uma vida de santidade e nesse processo de santificação. Ajuda, Senhor. Fortalece, Senhor. Pai, e eu ainda te peço, levanta homens e mulheres que te servem, que são fiéis a ti, para ajudar este novo convertido, para ajudar estes adolescentes que precisam de ajuda para se fortalecer e para buscar estar neste processo de santificação, porque é um processo contínuo, é um processo que vai acontecer até a tua volta, para todos nós, Senhor. Nos abençoa grandemente, nos dá uma semana abençoada na tua presença, é o que nós te pedimos e oramos também pelo ano letivo de 2021, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos irmãos que ainda estudam. Sabemos que ainda estamos vivendo um tempo de pandemia, Senhor, que precisamos ainda termos muitos cuidados e seguirmos todas as orientações, todos os protocolos, Senhor, que tem chegado. Nos abençoa, Senhor. Dá graça e sabedoria, Senhor, aos nossos governantes, às nossas autoridades eclesiásticas. Abençoa o nosso país. A tua palavra nos diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós cremos, Senhor, que tu é Deus do Brasil. E nós confiamos em ti e sabemos, Senhor, que tudo está sob controle, sobre o
teu controle, porque foi tu que criaste os céus e a terra. Tu és soberano e tu reina sobre todo o universo. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe, que lhe dê uma semana abençoada na presença do Senhor, e busque estar na presença do Senhor através, do seu devocional. Tá bom? A paz do Senhor. Tchau.